Oriauxa, Oriau, Oriauxa, Oriau, Oriauxa, Oriau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Oriauxa. Papai, te agradecemos, Senhor. Somos gratos, porque tu tem nos sustentado, tem nos alimentado, ó Pai, através da tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o que nos mantém de pé, o que nos mantém firme, ó Pai, é a palavra que tu nos revelaste. Sabemos que através da tua palavra, a qual aumentamos em nós todos os dias a nossa fé, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e conhecer da palavra. Verdade. E por isso que a nossa fé, ó Pai, vem de todos os dias. Sabemos que a tua palavra, ela tem penetrado no nosso íntimo, Pai. E estamos sendo esclarecidos. Pai, sou grato porque tu tem colocado o teu anjo, ó Pai, na frente da tua igreja para conduzi-lo. Pai, somos gratos porque se não fosse pelo nosso papai, não saberíamos compreender a palavra esclarecida nesses dias de hoje. Porque a gente vê na palavra quando José ali, ele era o único que poderia esclarecer os sonhos ali do rei. Ninguém poderia esclarecer, ó Pai, somente José. Assim nos dias de hoje, ninguém pode trazer aquele esclarecimento tão grandioso que vem da luz inacessível, a não ser o teu anjo, ó Pai. Sim, papai. Por isso que nós somos gratos, papai. Sou grato porque se cumpre em nossa vida Êxodo 23:20, que tu colocaria o teu anjo em nossa frente. E nós respeitaria a tua presença, ó Pai. E queremos respeitá-lo, queremos ter temor em nosso coração. Crie em nós todos os dias mais e mais temor, ó Pai. Porque sem temor, sem amor, ninguém verá Yahweh. Ó Pai, somos gratos. Gratidão pela vida do nosso papai. Gratidão pela vida dos anciãos, ó Pai. Pela vida do irmão Shaul. A vida do irmão Marco, do irmão Bruno, pela minha vida, ó Pai. Sou grato pela vida da igreja, ó Pai, porque sabemos que a obra ela existe por causa da igreja também, ó Pai. Papai, que este lugar é um lugar que quando a gente entrar, que a gente possa entender que é a casa que tu preparaste com todo amor, ó Pai. Que nós possamos entender que este lugar aqui, ó Pai, é um lugar consagrado a Ti. E que nós possamos entender o temor a Ti, Yahweh. Nós possamos todos os dias viver essa prática. E assim seja feito a vontade do Papai Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Assim seja. Paz de Yahweh. Amados irmãos, igreja, é maravilhoso, né? Cada dia que passa, nós sermos mais e mais esclarecidos da palavra de Yahweh. Só da gente compreender, eu sempre me fiz essa pergunta para mim, por isso quando eu falo para os irmãos, eu me faço para mim primeiro. Se eu compreendo essa palavra e eu estou sendo esclarecido dessa palavra, faça cumprir aquela parábola que diz: a vós foi dado entender os segredos do reino, mas a outros é dado que falem parábolas, para que ainda que ouçam não entenderão, ainda que pregue não compreenderão os segredos do reino. Então, quando fala segredos do reino, o Yahweh está revelando segredos do reino, a qual
ele está trazendo para aqueles que ele quer. Então eu sempre me apegava, olhava para aquela parábola em Lucas, e eu me ficava assim me perguntando, nossa, Yahshua ele escolheu um povo para falar, mas por que os outros ali era não dado a compreender? Porque não era o tempo. Porque não era o tempo. Por isso que quando a gente pega para o próprio Daniel, quando a gente lê ali Daniel, fala Daniel lá que o livro não é para o seu tempo. Então as coisas têm um tempo ideal. As coisas têm um tempo ideal. Não é à toa que o próprio ali, Micael, a condição nossa na região celestial, no templo, na invasão do templo, teve um momento que ele o quê? Silenciou. Teve um momento que ele silenciou. E o silêncio ali é o momento que há o que não quis falar. É o momento que há não quis falar. E aí a gente vai assim nas medidas dos estudos gradativamente crescendo e a gente vai compreendendo a vontade de Yahweh. E isso que a gente temos que entender, que a vontade de Yahweh, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é soberana. A vontade de Yahweh é a vontade de Yahweh, não é a nossa vontade, é a vontade de Yahweh. E o que eu tenho aprendido com isso? Eu tenho aprendido que quando você começa a ler Gênesis ao Apocalipse, você começa a ver que é falado às eras da igreja. Porque o Espírito, ele está o quê? Ali estava andando no meio das igrejas. E quando você vê lá no início, o Espírito, a qual ele o quê? Ele fazia o quê? Ele entrava, adentrava os profetas, e os profetas falavam com o povo, mas permanecia? Não. E por isso que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para a gente ver a condição que quando o Yahweh ele quer falar, ele vai, ele fala. E haverá um momento que Yahweh ele vai silenciar, porque ele não quer falar, porque é a vontade dele. Assim como o Espírito, a qual ele aprendeu com o Pai, para os irmãos entenderem, Yahshua, o Espírito, a qual aprendeu com a alma e ao visível. Porque às vezes os irmãos têm dificuldade. Um aprendeu, então ele aprendeu, tudo ele aprendeu com o Pai. Então, todos os momentos que ele passou a falar foi quando Yahweh quis que ele falasse. E o momento que ele silenciou foi o momento que Yahweh quis que ele silenciasse. Eu falo isso porque todo esse tempo percorrido de Gênesis até no nosso tempo, Yahweh ele tem falado desde o início da criação. E em alguns momentos Yahweh silenciou para ver qual é a atitude que seria naquele momento depois que você ouviu a palavra dele. Porque você ouviu, agora ele espera uma ação sua. Porque uma fé, ela tem que ter ação. A fé, ela tem que ter ação. Por que eu falo isso? Porque eu começo isso tudo lá no início, lá em Gênesis, quando eu lembro do homem e da mulher. A gente não tem que deixar de lembrar do homem e da mulher, porque tudo se iniciou lá. No homem, Adão, e na mulher, Eva. E o homem e a mulher, o homem, Adão e a mulher, Eva, eles eram o quê? Eles eram instruídos. Eles eram instruídos. Mas no momento que ali na virada do dia, através do anjo a qual ele falava, no caso o Espírito, e chegava e falava, explicava, chegava um momento que ele deixava de falar. Para quê? Para haverá um tempo para ver qual seria o posicionamento da mulher e do homem. O que José, quando chegou no Egito, falou?
Faraó falou o quê? Tu podes revelar o meu sonho? Se ao assim permitir, eu falarei. Então, sempre é a condição dele esperando a vontade de algo. Você acha que, irmãos, vocês acham que isso é à toa? Isso, para a condição nossa do tempo, hoje, para a igreja, e assim todos os tempos que veio se percorrendo, e ao ele dá um momento que ele espera a sua ação. Como que você vai se posicionar de volta? Aí você fala assim, não, irmão, antes foi lá atrás, lá em Adão, lá em Eva. Sim, porque eu tive que voltar lá? Porque quando o momento ali que ele silenciou, o momento que ele deixou de instruir, que virava na virada do dia, ali no crepúsculo, no virada do dia, isso mesmo, ali no entardecer, ali mostra a condição que eles iam ter um tempo que não ia ter alguém que falasse com eles, mas eles iam praticar aquilo que era falado para eles. Mas aí entra a ansiedade, entra o tempo das coisas a qual me volto eu de novo no Egito. O povo, chegava um momento que eles não aguentavam o quê? Esperar. Marcha conduziu o povo. E o povo não estava aguentando o quê? Esperar. E por causa da precipitação do povo, porque Yahweh ele faz assim, ele deixa. Eu estou alimentando. Assim como a mulher no Éden e o homem estavam sendo alimentados. Aqui, ali no Egito, o povo estava sendo alimentado. Mas no momento eu vou me silenciar. E para ver a ação do povo, e a ação do povo era uma ação de murmuração. A ação do povo é uma ação de um povo insatisfeito, não entendendo que a vontade é de Yahweh. Não entendendo que a vontade é de Yahweh. Se Yahweh querer falar, uma coisa que eu sempre reparei papai falando, se for da vontade de Yahweh, ele vai nos trazer o esclarecimento. E eu tenho reparado todas as vezes das ministrações, e às vezes quando tem algum complemento ou algum amplitude do estudo para ser ainda mais aberto, ele fala assim, Yahweh nos revelará. Irmãos, e a gente vai criando temor tão grande. Isso tudo para mim virar, para a gente conversando tudo isso aqui, para a gente entender por que esse mundo está no erro. Pessoas ansiosas, pessoas completamente esbaforidas, pessoas querendo para o imediatismo. Para o imediatismo. Aí você vê a condição. Lá atrás, a mulher não soube esperar. A mulher tinha uma promessa. Qual que era a promessa da mulher? Você vai ser uma mulher fértil, vai ser uma mulher fecunda. Por quê? Porque as coisas ali tinham tendência a refletir nas celestiais. Porque Yahweh, quando ele criou o ser do quinto dia, ele multiplicava-os. Quando ele criou o homem no sexto dia, nas coisas ele fez com que a representação de Abraão, assim conta as estrelas e areia, assim será a sua descendência. E ao sempre colocando uma condição que fala assim, vai se multiplicar, porque a vontade de Al é que multiplicasse. Mas aí entra a ansiedade, entra a não saber esperar. E aí a mulher, o que ela precipitou. Ela precipitou. E aí a gente vê aqui na frente a condição da vinha, da igreja. Charles Paulo fala assim, não foi o homem que pecou, mas sim a mulher. Tudo tem um sentido
espiritual, irmãos. Tudo tem sentido para as coisas. Quando o Paulo está apontando lá, não foi o homem que pecou, mas sim a mulher. Quando ele está querendo dizer a mulher lá, algo estava se referindo a algo que na frente seria uma igreja sendo tomada. Hoje a gente vai compreendendo isso. Aí você fala assim, por quê? Aí a gente pega a condição aqui, ó. Nós temos aqui a era das igrejas. Dentro da vinha nós temos a figueira. A qual a figueira é quem, irmãos? Filadélfia. Filadélfia, no caso, era o quê? Era a figueira, no meio da vinha. Aí, irmão Marco comentou de Gálatas, que fala o que em Gálatas? Vamos ler lá em Gálatas? Gálatas, capítulo 1. Vamos ver em qual Bíblia está melhor, né, irmãos? Oi, sim. Gálatas, capítulo 1. Sim, Gálatas, capítulo 1. Como é que ela aqui? É o 1 mesmo. 1, isso, 1, 6. 6. Deixa eu ver como é que tá, 1, 6 aqui, ó. Gálatas 1, vou ler aqui. 6 tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ficar na King James por causa só do caso do título, né? Porque aqui na El Shalom tá falando de molestação. E na King James está falando só há um evangelho. Tá vendo? Só há um evangelho. Por quê? Porque não é 3. Você está falando se há um só evangelho, está se tratando de um. E aí, quando a gente pega que há um só evangelho, aí a gente vê a condição de quê? Aí a gente lembra da condição de que a mulher, né? Foi colocado o quê? 3 medidas de fermento? Uma medida de fermento sobre 3 de farinha. Exatamente isso. Aqui, irmãos, fala assim, ó. Só há um evangelho, tá vendo? Por isso que é bom usar as 2 espadas, que a outra fala de molestação. Não é que esteja errado, mas aqui fala só há um evangelho. Aí fala: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa. Estão desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça em alta para seguir outro evangelho. Lá atrás, ali na época de Paulo, já estava tendo o quê? Um outro espírito trabalhando, espírito do erro. Esse espírito já operava lá atrás. E esse espírito do erro que já trabalhava lá atrás, a qual fazia com que muitos ali estavam se desviando da fé. Por isso que fala aqui, ó, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça em alta para seguir um outro evangelho. Um outro evangelho. Aí a gente vai deixar aqui, a gente vai abrir em 1 João 4. 1 João 4. Quem ouviu a ministração do irmão Marco, né? Eu estou aqui dando as pinceladas no ruminar junto, né? Porque foi uma ministração ali maravilhosa no domingo na live, à noite. E a gente vai pegando os pontos importantíssimos, irmãos, que é muito maravilhoso. E às vezes a gente está no decorrer da leitura e às vezes os irmãos estão todos aqui na mesma, conforme a palavra que nós lemos em Efésios 4, o quê? Uma só fé, uma só imersão e um só Espírito. Então, quando nós estamos nessa sintonia, o corpo todo ele cresce.
Aí eu pergunto, aí você fala assim, não, irmão, mas a igreja lá também eles crescem. Crescem em quê? Em quantidade? Mas e a qualidade da igreja? Onde que fica? Crescer em quantidade não é condição, não é a condição de achar que está buscando a verdade. Se quantidade fosse o exército de Isial com menor número, o exército de Gideão com o menor número, não destruiria um exército 2 vezes maior. O que Iago está tentando mostrar isso para a igreja? Não é quantidade. Não é à toa que quem vai subir só um povo pequeno, uma quantidade pequena, primícia das primícias, a qual vai destronar um exército que é muito maior, superior. E a glória é dele, né? E a glória é de Iau, exato, irmão. Porque Iau para mostrar que a glória é dele. Por isso que ele não quer quantidade. Ele não quer quantidade. Por isso que quando eu me surpreendo, irmãos, quando eu lembro quando eu estava em denominação, eu falo dominação, que dominava mesmo, lá eles são terríveis. Quando eu estava lá em denominação, e todo dia era uma história diferente para atrair pessoas, para a igreja crescer, 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 crescer. Aí você sentava com meu irmão, vamos lá em casa para nós dar estudar na palavra. Os irmãos, ó, irmão, eu estou sem tempo. Não, irmão, eu não estou podendo hoje, não. Irmãos, vamos acordar. Estou falando para Filadélfia, para o povo. Vamos acordar. Aí o povo cresce em número, mas em conhecimento da palavra não crescem. Por quê? Porque quem está operando é o espírito do erro. É uma falsa sensação, porque aí é aquilo, o que a palavra diz lá em Gênesis. Porque da árvore tem o que? Tem coisas boas e coisas ruins. Porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dentro da árvore tem o fruto dela, Emmanuel. Então, certo que o espírito do erro que opera, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um erro, mas com coisas que vão o quê? Levar a pessoa no bico. Pessoas vão falar assim, não, mas aqui eu recebi isso, aqui eu recebi aqui, não foi ruim de tudo. Exatamente isso. É uma sensação de te levar, de te ludibriar, de conseguir ganhar a pessoa para a pessoa ficar ali. É isso que eles fazem. Aí com o Yahweh é diferente, irmãos. Yahweh nos coloca na condição que para fazer parte do exército, para ser selecionado do exército, basta a gente olhar a condição do Egito. O que nós acabamos de falar aqui? Yahweh, ele alimentava o povo. Mas chegou um momento que ela falou assim, não, deixa eu me calar. Marcha, você não vai falar com o povo, deixa o povo agora andar, para ver a condição do povo. Não vai ter agora nada que o homem ele não tem que entender que ele tem que ser movido quando eu falar, não quando ele achar que é. E aí começaram no meio do povo as murmurações. Eu falo assim por quê? Porque eu volto lá na mulher, eu vejo a condição da mulher. Eva, eram instruídos, irmãos. Eram instruídos. Na virada do dia ali, acha apareceu, o Espírito apareceu e instruía-os. Instruía-os. Mas não teve paciência para esperar. E aí, aí você fala assim, não, irmão, você falou. Aí nós lemos Gálatas. Eu não achei, foi uma parte, irmão Marco, que fala quando a condição, quando Paulo fala assim como Eva, os irmãos acharem para mim, fala assim como Eva foi após a serpente. Sem Gálatas 1 ainda. Hã? É continuando mesmo? Deixa eu ver.
Hã? 2 Coríntios 11, 13. Vamos lá, 2 Coríntios. Vocês veem que tudo isso que a gente está conversando, irmãos, é com o andar gradativamente, a gente compreendendo os pontos. 2 Coríntios. Abre na King James também, vem, irmão. 2 Coríntios 11, 6. 11, 3. Ó, olha para você ver, irmãos. Olha para vocês ver, irmãos. Olha para vocês ver aqui, ó. Vamos começar no 11:2. Para vocês verem, 11:2. Estou na Yalxalã, irmãos. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Alpera. O Paulo está falando, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial, porque Ial é bom. Ele experimenta um ciúme semelhante ao de Ial, mas quem falava era o Espírito nele. Aí você volta lá atrás no Éden, ele experimentava um ciúme semelhante ao de Ial. Porque Ial criou. Ele experimentava porque estava junto da criação. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo está entendendo o que eu estou falando. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial. Espera aí. Ele está experimentando um ciúme semelhante ao de Ial. Porque Ial é bom. Aí fala: deposei-vos a esposo único, a Yalxa, a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura. Está falando da igreja. Como uma virgem pura. Aí você lembra da mulher lá atrás de Eva, que é uma mulher que ela tinha que se manter pura. Tá vendo? Que a mulher lá tinha que se manter pura. Receio, porém, que como a serpente, tá vendo tudo que a gente está falando, como é que as coisas têm que linkar lá com atrás do início da criação? Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos, tá vendo agora os pensamentos, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yalxa. Aí lembra do que nós lemos em Gálatas, que fala: me admiro que tão depressa vocês já estão largando o primeiro amor, ou largando o amor de Yalxa, vocês já estão indo após outro. Vocês já estão indo após o outro. Um outro evangelho. A qual o espírito do erro, conforme a gente vai ler ainda em 1 João 4, que diz que o espírito, ele já estava operando. Aí é que nós pegamos pontos, a qual São Paulo, pelo espírito, ele está remetendo lá no início. Ele está remetendo no início de quê? Da mulher. Da mulher a qual ele fala aqui: receio, porém, que como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yalxa. Aí no início aqui fala: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial. Aí você pega lá no início de Gênesis, a gente vê quem ia na virada do dia ensinar. Era Yalxa. Era o Espírito. Entendeu, irmão Bento? Não esquece, não. É para ficar memorizado. Quem ia na virada do dia ensinar? Yalxa, o Espírito. Ia lá ensinar.
E ele experimentava um ciúme semelhante ao de Iau. Porque Iau, quando cria as coisas, ele experimenta porque estava junto da criação. Estão compreendendo? Experimenta-se um parecido de Iau. Por isso, a gente sabe a condição do herdeiro que é dono, que vai se tornar dono de tudo, mesmo sendo herdeiro, se coloca na condição de escravo, e ele trabalha por quê? Porque ele sabe que foi colocado para ele, ele coloca todo o amor. Por isso que quando ele vem na sexta era, ele vem com temor de Iau. Por isso que o ciúme é parecidíssimo, porque ele é o temor de Iau. Aí vai. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yahshua. Aí, nós falamos que o espírito do erro, ele já o quê? Ele já estava vindo operando. Ele já estava vindo operando. Aí nós voltamos em Gálatas, lá de novo. Cadê, irmão André? Gálatas 1. Tenho que ver meu. Paulo faz uma referência na lei. Levítico 21. Levítico? Levítico 21. Não, pode comentar, irmão. Levítico. 21. Levítico 21, né? Vamos fazer aqui um comentário aqui em Levítico 21. Levítico 21. Vou pegar de 13, de 12. Aqui, ó. Levítico 21. Vamos começar aqui da partir do. Fala do sumo sacerdote. Vamos começar aqui no 13. Levítico 23, 21. É 21 mesmo, né? 21, 13. Que fala assim, ó. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. Ó, tá vendo lá do início? Ó, você lembrando da mulher que tinha que manter uma virgem pura, a mulher, mas ela foi se dar a outro. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada pela prostituição, não as tomará por esposas. Está vendo? Exatamente, não vai ser tomada por esposa. Somente a uma virgem dentre o seu povo tomará por esposa, pois assim não profanará sua descendência, pois sou eu, Iau, que o santifico. Irmãos, isso aqui é grandioso demais, que o irmão Marco linkou aqui. Porque quando nós lemos lá em Gálatas, a gente lê o quê? Vamos voltar agora em Gálatas. Separa aqui, deixa essa parte separada. Na King James, isso, irmão. Na King James. Gálatas, aqui, ó. Por isso que fala só há um evangelho, né? Porque que da partir que surgiram os outros, a gente entende que o quê? Já estudando e estamos crescidos para isso. Entendemos que vem do espírito do erro. E os três evangelhos que vem exatamente, um deles é principalmente o de Mateus, aponta para o Emanuel, para o Antimachia. Aí fala que é no 6, Gálatas 1,6. Estou chocado que estejai-vos desviando-se tão depressa daquele que vos chamou pela graça em Yahshua para seguir um outro evangelho. Um outro evangelho. Aí está em Coríntios mesmo, né? Da pureza, né? Que fala daqui da mulher. Coríntios, né? 2 Coríntios 11. Qual página, Adriana? 2027. Que vai fazer o link com, a gente leu com Levíticos 21, que o irmão Marco falou. 2 Coríntios 11, 2.
Presta atenção, irmãos. Experimento por vós. Experimento por vós. Você vê, ó, o Paulo experimentando aqui um ciúme da igreja. Da igreja. É o mesmo ciúme que ele está experimentando aqui, que ele fala, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Al. Aqui vocês têm que lembrar do Espírito, irmãos. Porque Paulo, ele fala pelo Espírito. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Al, desposei-vos a esposa única e alcha, a quem devo apresentar-me como uma virgem pura. Olha a condição que o irmão Marco falou de Levíticos 21. Aí quando você pega a mulher lá atrás, irmã Flávia, a mulher, ela foi o que ali? Ela foi prostituir. Ela não manteve pura para o seu marido, que era o homem ali, Adão, que é a representação do último Adão que viria nos fins, no nosso tempo de hoje, que é o segundo ou conhecido como o último Adão. Aí ele vem, mas a mulher, a mulher, Tony, essa mulher agora ela é pura, Tony. Porque essa mulher é a figueira. Essa mulher figueira, ela sobe apoiada no seu amado. Ela está sendo alimentada, ela está sendo cuidada pelo seu amado. Quando a gente leu aqui em Coríntios, Paulo está falando, experimento por vós um ciúme semelhante de algo. Isso aqui, quando ele fala aqui, continuando, desposado como esposo único, aí achar quem devo apresentar-me como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, tá vendo? A serpente, ela seduziu Eva, representação da igreja. A mulher, ela foi seduzida. Aí nós lembramos de quê? O estudo recente, que a gente lembra de quê? Que a vinha, ela foi tomada de Nabote. A vinha que foi tomada de Nabote. E foi tomada por quem? Irmão Joel, que está olhando para o lado. A vinha foi tomada de quem? E representação de quem? De Emanuel e quem? O auxiliar bom do seu lado, o irmão Davizinho. Pergunta a ele. Exatamente isso. Que é a representação de Jezabel. Irmãos, se você ouvir a ministração do irmão Márcio, ouvir a ministração do irmão Bruno, do irmão Chau, e vai do papai, aí você vai colocando as ministrações assim, é muito grande. Como que vai se encaixando. A forma que todo o tempo, Ial ele pega do Espírito compartilhado, tirando do nosso papai, que é a arte, aqui do temor da sexta era, e compartilha na igreja e os anciãos, que recebem uma porção maior que da igreja. Aí, irmãos, eu falo para os irmãos, essa porção que nós temos e é que faz com que a igreja ela seja o que? Esclarecida, é o que faz, irmão Luversi, nós compreendemos que quando a gente leu aqui, ó, 2 Coríntios 11, 2, e fala, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial, Paulo falando, ele o ciúme dele pela igreja. Aí, continuando, ele fala, como uma virgem pura. Aí fala, ao dial, desposai-vos ao esposo único. Aí alcha, a quem deve apresentar-vos como uma virgem pura.
Aí nós lemos na lei, conforme Levíticos 21, que a mulher ela tinha que o quê? Mantida, virgem, guardada. Aí eu pergunto, a mulher lá no início,